aí para gravar, certo? Apareceu certo alguma coisinha, então agora tá gravando, tá bom? Então tá, gente, vamos começar agora. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, vocês vão deixar de ver aqui meu rosto e eu vou apresentar aqui para vocês. Vou ver se dá para apresentar janela e rosto, né, juntos. Vamos ver aqui. Posso aqui. Pegar aqui então, aula de compartilhar tela. Então temos aqui. Temos uma aula, temos outra, vamos pegar outra aqui. Estão vendo a tela aí certinho? Só dá um ok no chat. Beleza, então. Vou começar aqui para vocês, tá? Pessoal, então a gente viu, ó, o primeiro textinho foi esse aqui, gente, ó. Água no ambiente, né? Então, aqui eu acredito que essas primeiras aulas que nós tivemos em sala, né? Até botei aqui, né? Que já tinha estudado esse conteúdo, mas era para ler. Essa aqui eu acho que não tem muita dúvida, mas, de qualquer forma, vamos continuar aí na explicação. Aqui, na verdade, falava um pouquinho do histórico, né, da água, que os seres vivos contêm água no seu corpo, né, em média 70% no caso do ser humano. Falava de como a gente elimina a água. Muitos não souberam responder essa questão. Como é que a gente elimina a água no corpo? Por que a gente tem que estar ingerindo água de novo, né? Na verdade, a gente elimina a água através das fezes, da urina, do suor, né? Das atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, a gente produz esses resíduos. Então, é assim que a gente elimina. Por isso que nós temos que ingerir água de novo. Então, se eu não fizesse cocô, xixi e não suasse, eu não teria que ingerir água novamente, porque o meu corpo se manteria hidratado. E dentro do corpo, a água é importante porque todos os processos que o corpo faz, de qualquer ser vivo, né, processos químicos de produção de energia, de fazer fotossíntese, por exemplo, eles precisam de água. Se não tivesse água, os nutrientes não chegam onde tem que chegar, que são as células. E lá dentro da célula também tem água. Então, todas as reações químicas que o nosso corpo faz, precisa da água. Então, ela é importante por isso, tá? É importante na reprodução de alguns seres vivos, é importante na reprodução do ser humano, porque quando a mulher fica grávida, né, cria a bolsa amniótica, que é a bolsa de água, como se fala. Estourou a bolsa, o que é isso? É uma bolsa de água, de líquido amniótico, que protege o bebê. Então, qualquer batida ali não vai bater diretamente no bebê, vai bater naquela bolsa da água e ela vai amortecer, digamos assim, essa pancada, tá? E logo em seguida a gente viu os estados físicos da água, que eram 3: sólido, líquido e gasoso. E a gente viu as transformações químicas. Eu vou botar aqui, ó, transformações físicas. Eu vou botar nas imagens das transformações aqui, ó. Aqui tem o link. Aqui. Ó, estão visualizando aí também, né? Não? Espera aí. Deixa eu pegar aqui a imagem. Aqui. Aulas, sexto ano. A imagem do ciclo da água. Vou pegar aqui. Água, aqui. Não achei. Bom, não precisa, vamos falar de qualquer forma, tá? De qualquer forma, que eu digo no sentido de não dá para visualizar, vamos tocar o barco. Bom, nós tínhamos os 5 processos de transformação física da água.
A fusão, em que a água sólida se transforma em líquido. Então, eu pego o gelo, retiro da geladeira, coloco na temperatura ambiente, ele entra em processo de fusão. Transforma de sólido para o líquido. Tá? Depois nós tínhamos a vaporização, tá? Que é do líquido para o gasoso. Então, se eu colocar a roupa no varal, eu vou ter o processo de vaporização chamado evaporação. Então, naturalmente, a água vai evaporar. Vai formar um gás, né, um vapor, e ela vai sumir da roupa. Digamos assim, sumir entre aspas, né? Ela vai evaporar. Agora, se eu quiser que esse processo seja mais rápido, eu tenho que fazer o processo de ebulição, que é adicionar um foco de calor, né? Uma energia térmica. Então, eu boto lá dentro de uma panela, de uma caneca, de uma chaleira, enfim, e coloco no bico do fogão lá. Acendo lá, ele pega, né, o fogo fica tocando a parte da panela, aquece e ela forma bolhas. Processo mais rápido. Então, é vaporização por ebulição. São dois processos principais. Tá? Além disso, nós temos a condensação, que é aquele processo de formação de nuvens, por exemplo, ou aquela situação em que eu estou com um copo de água gelada, quando o ar bate, né, com um vapor de água no copo, fica água pelo entorno do copo, pelo lado de fora. Não é que a água de dentro saiu para fora, é a água que está no ar, né, que é o vapor de água que bate na superfície do copo que está gelado e condensa. Mesma situação quando bota a tampa da panela. Quando bota a tampa da panela ali e abre a panela, a tampa está toda molhada. Por que a água está lá em cima na tampa? Porque evaporou, né, vaporizou ali por ebulição, bateu na tampa da panela, estava mais fria, ela condensou e formou água líquida de novo. Então, condensação, a água passa do estado gasoso para o estado líquido. E a mais fácil de todas, solidificação, do estado líquido para o sólido. Então, eu pego a água lá da torneira, né, coloco nas forminhas de gelo ou num eventual recipiente maior, num litro de água, por exemplo, e coloco no freezer. Ela vai solidificar, mudando, alterando o estado físico da água, de líquido para sólido. Tá? Ainda tem um processo, a água não passa por esse processo, tá, gente? Mas outras substâncias passam pelo processo de sublimação, que é a substância passa direto do estado sólido para o gasoso. Não tem o estado líquido dela. Por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina, bota no guarda-roupa lá ou no armário e some aquela bolinha. Por quê? Porque, na verdade, ele, do estado sólido que ele estava, ele virou um gás. Então, vaporizou diretamente. Então, ele é sublimação. O contrário também a gente consegue fazer. Tá bom? Perguntas aí, gente? Tranquilo? Beleza, então. Continuando. Se tiver pergunta, vai botando no chat que eu olho aqui, tá? Vamos continuando aqui. Além disso, né, nós vimos o ciclo da água. Todos os seres vivos, eles transpiram, ou seja, eles suam. Ah, mas a planta transpira? Sim, ela sua, ela libera água. Por isso que ela consegue sugar a água do solo, através das raízes, passa pelo caule e chega até as folhas. E das folhas ela libera o vapor de água, então ela transpira também. Então esse ciclo está ocorrendo o tempo todo nas plantas. Em nós, a transpiração ela é mais para manter a temperatura do corpo. Então, quando eu faço uma corrida, quando eu jogo um futebol, quando eu ando muito, quando eu pedalo, eu começo a aquecer o meu corpo e para resfriar o corpo, tem que suar. O cachorro, como é que ele sua? Ele não tem glândula sudorípara na pele, igual nós. Nós, como a gente sua, a gente fica com a pele molhada, né? Porque o suor está por cima, para baixar a temperatura. O cachorro ali abre a boca e começa a ofegar, né? E esse ofegar que ele faz a troca, ó. A língua está muito quente, o vapor de água sai e ele vai resfriando a língua ali, o sangue dele vai sendo resfriado através desse ofegar. O ar mais geladinho bate na língua, resfria o sangue e a temperatura do corpo se mantém constante. Gostaram da minha ofegada, né?
E daí, como a gente comentou, além dessa transpiração dos seres vivos, tem a evaporação da água do solo, do oceano, dos lagos, dos rios, e essa água vai para a camada superior da atmosfera. Lá em cima é muito frio. O que acontece com ela? Ela faz o processo de condensação. Ó, ela de gasoso ela vira líquido, forma nuvem. Ah, mas a nuvem parece um gás, professor. Parece, né? Mas ela é líquida. Quando a nuvem está muito baixa, é o que a gente chama de cerração. Se a gente fica muito tempo na cerração, molha o nosso corpo. O carro molha, as plantas molham. Então, esse vapor de água, ele não é mais vapor, ele é líquido. Só porque é uma gotícula microscópica. E daí parece que é um vapor, tá bom? Quando essa nuvem vai ficando mais grossa, mais pesada, né? Ela vai aumentando a sua espessura e quando tem gotas muito grandes, elas caem em forma de chuva. Daí pode ser chuva também, né? Água líquida, pode ser na forma de neve, se for muito frio, né? Tem que ter uma temperatura ideal para formar neve. Ou quando há um choque térmico muito grande, pode ser granizo, né? Que é o pedrinho de gelo. Então lá em cima tem pedras enormes de gelo, quando dá esses temporais com granizo. Só que quando ela vai descendo, aos pouquinhos ela vai derretendo e depois cai em pedras menores. E mesmo assim, às vezes, do tamanho desse mouse, que não é tão pequeno. Né? E daí causa estragos, pode causar lesões às pessoas, matar pessoas se bater direto nela, né? Mas é mais difícil de ocorrer esse tipo de situação, mas pode ocorrer, tá bom? E toda a água da Terra, né, do planeta, ela está formando a hidrosfera. Para vocês terem uma ideia, apenas em torno de 3% da água do planeta não é salgada. E desses 3%, nós temos apenas 2 a 3%, né? Vamos supor que desses 3% aí, que sejam 100 litros de água. Vamos botar um exemplo assim, né? Os 3% são 100 litros de água. E desses 100 litros, a gente consegue pegar para a nossa sobrevivência, para os outros animais, para as plantas, 3 a 4% apenas. Porque o resto está tudo nas geleiras, no Polo Sul e no Polo Norte. Né? Além das geleiras nas cordilheiras, né? nas montanhas, enfim. Então, nós temos pouca água líquida disponível e que seja potável. E nós estamos estragando essa água, né? Poluindo os rios, né? Poluindo o solo, porque às vezes quando a gente joga lá né, digamos, o esgoto da cozinha, né, o esgoto lá do banheiro, diretamente no solo, sem ter o tratamento correto, no mínimo ali uma fossa, né? Para que a parte sólida lá das fezes, dos restos de comida fique ali dentro retida, nós vamos estar contaminando esse solo juntamente com um lençol freático que fica embaixo. Quando vocês, eu acho que alguns devem ter ponteira, né, o poço, que liga o motor lá para encher a caixa de água, tu está colhendo água lá do subsolo, lá do lençol freático. Se o solo está contaminado, talvez tu puxe essa contaminação também. E daí tu vai ingerir a contaminação. Pode ser tua, pode ser do vizinho, pode ser do outro vizinho, enfim. Mas tu pode estar ingerindo essa contaminação, principalmente em época de seca, tá bom? E se o poço for muito raso, poço de 8, 10 metros, pode acontecer essa situação, tá bom? De contaminação do poço. Perguntas? Só balança aí que eu tô vendo os rostinhos. Então tá, continuando. Daí nós vimos as misturas do dia a dia. Depois, né, de ver a água, que é um solvente, nós vamos ver as misturas do dia a dia. Então nós tínhamos as propriedades das substâncias, né? Se eu pegar uma substância e adicionar outra junto com essa, eu vou ter uma mistura. Essa mistura pode ser um líquido, no caso com a água, com um sólido, por exemplo, com o sal, água e sal, mistura homogênea, não vai aparecer, né? O sal não aparece ali visivelmente na água, né? Tu consegue botar, claro, se tu botar lá 5 colheres de sal dentro de um copinho de água, vai aparecer a solução com sal lá embaixo, que não vai diluir tudo. Mas se botar uma colherinha pequena apenas e misturar, vai diluir todo aquele sal.
Então, tu não vai ver dois aspectos, duas fases ali, né? Tu vai ver só como se tivesse água. Como é que tu vai saber que tem sal ali? Provando. Então, por isso que não se deve, né, num laboratório, por exemplo, provar uma substância, mesmo que seja incolor. Porque o ácido, por exemplo, é incolor. Eu posso botar ácido e água. Parece que é água. Eu vou tomar, estou tomando ácido também. Então, daí pode causar problemas. Então, nunca experimentem algo que vocês não conheçam. Porque pode ter uma mistura de uma substância que seja tóxica, tá bom? Para essas substâncias, né, existiam propriedades gerais da matéria. O que é a matéria? Qualquer substância, plástico, madeira, borracha, ferro, alumínio, enfim, qualquer substância do nosso dia a dia é um tipo de matéria. E daí nós temos as propriedades gerais, que é a massa. O que é massa? Massa é o que a gente bota na balança e vê em quilogramas, gramas, miligramas. Então a gente pega lá um comprimido de paracetamol, por exemplo, eu estou vendo a paracetamol 500 miligramas, 700 miligramas. Eu estou vendo a massa de paracetamol que eu tenho naquele comprimido. Tá? É a quantidade do princípio ativo. Volume, o que é o volume? É o lugar que o objeto, né, o corpo ali ocupa, aquela quantidade de matéria ocupa. Então, se eu pegar um comprimido de paracetamol, o volume é todo aquele espaço que ele ocupa. Pode ser medido em centímetro cúbico, milímetro cúbico, em litros, por exemplo, na caixa d'água, o volume da caixa d'água a gente mede em litros. Ela pode ter 250 litros, 500 litros, 1000 litros. Esse é o volume da caixa d'água, o espaço que ela ocupa. Assim como o nosso corpo também tem um volume, tá bom? A extensão é basicamente semelhante ao volume. É o espaço ocupado pela matéria, tá? E toda matéria não pode ser penetrada, ou seja, eu não consigo botar 1 quilo de pena com 1 quilo de ferro no mesmo lugar, porque eles são impenetráveis, os corpos não penetram um ao outro. Então, eu estou aqui em cima da cadeira. Parece que eu estou ocupando o mesmo lugar da cadeira, mas não, eu estou ocupando o lugar acima da cadeira, certo? Então, dois corpos nunca ocupam o mesmo espaço, o mesmo local ao mesmo tempo. Outra situação interessante é a compressibilidade da matéria. Se eu pego lá uma seringa e coloco... Eu vou ver se eu tenho uma seringa aqui para fazer o exemplo para vocês. Só um pouquinho. Minha assistente está vendo se acha ali, tá bom? Então, essa propriedade de compressibilidade é aquela situação da seringa. Eu tenho uma seringa vazia. Eu puxo ar para dentro da seringa, tiro a agulha, óbvio, boto o dedo na ponta da seringa e aperto. Tu vai conseguir comprimir o ar que está lá dentro. Se ela for desse tamanho, o êmbolo, aquela hastezinha vai entrar até tu não conseguir mais apertar. Tá? Ó, consegui aqui uma. Vou pegar... Graças. Ó, então a seringuinha aqui, ó. Botei ar para dentro da seringa, certo? Agora, se eu botar a mão aqui, ó, eu consigo comprimir o ar, ó. Agora, ao mesmo tempo que ela tem a capacidade de compressibilidade, se eu soltar, ela volta para o mesmo local. Ou seja, ela tem elasticidade. Todo material tem compressibilidade e elasticidade. Ó, compressão. Ó, de 3 ml eu fui até quase 1 ali, ó. Agora eu vou soltar, ó. Vai voltar de novo. Então, compressão, elasticidade, tá bom? E toda a matéria ela pode ser dividida.
Se a gente pegar uma folha de papel, a gente não consegue cortar em vários pedaços? Até certo ponto, tá, gente? Sempre parcialmente. Eu não posso dividir para todo sempre. Eu vou dividir até certo ponto. Assim como eu não posso comprimir o tempo todo. Eu vou comprimir ela até um ponto e depois ela vai voltar ao mesmo, ao mesmo tamanho, ao mesmo volume, conforme a elasticidade que ela tiver. Tá bom? Mais um aí entrando. Acho que só saiu e voltou. Bom. Continuando ali, nós tivemos também as propriedades específicas da matéria. Daí cada material tem suas propriedades específicas. A madeira tem uma propriedade específica. As gerais são iguais para todos os materiais. Madeira, plástico, ferro, alumínio, enfim, tudo. Aquelas que eu falei, ó. Massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e visibilidade. Isso é para todos. Agora, específico, um valor específico, é as propriedades específicas. Então, cada material vai ter um ponto de fusão, ou seja, aquele que ele torna sólido, torna líquido, por exemplo, a temperatura de ebulição de líquido para gasoso, eu consigo tornar o ferro líquido, só que a temperatura que eu tenho que aquecer ele é muito alta, diferente da água, que a 0 grau, se eu botar ela a 0 grau, ela vai derreter toda a 0 grau. E daí eu vou ter água líquida. O ferro, ele pode ser aquecido, se não me engano, tá? Vou dar uma ideia. Mas, se não me engano, é 1.200 graus Celsius para ele se tornar líquido. E para ele se tornar gasoso, 3.500 graus. Então, quer dizer, ele pode se tornar um gás, só porque precisa de uma temperatura muito alta. Então, são propriedades específicas. Cada material vai ter sua propriedade específica. Tá bom? Então, nós temos fusão, solidificação, temperatura de fusão, temperatura de solidificação, temperatura de ebulição, condutividade, magnetismo, dureza, dutibilidade e densidade. São alguns tipos de propriedades específicas da matéria. Tá bom? Lembrando, não precisa realmente assim, ó, saber de todas as propriedades de cada material, tá? Mas sim algumas propriedades específicas, o que é diferenciar uma específica da geral. Então, geral, eu não consigo diferenciar qual é o tipo de matéria. Eu não consigo diferenciar, se eu disser, tenho 5 quilos. Eu não consigo diferenciar se é 5 quilos de ferro, 5 quilos de pena, 5 quilos de gordura, 5 quilos de alumínio, 5 quilos de plástico, eu não sei diferenciar isso. Agora, se eu disser que a temperatura de ebulição é 100 graus, eu sei que matéria é essa, que é a água. O único material que tem a temperatura de ebulição 100 graus é a água. Então, é específica daquele material, tá bom? Agora, se quiserem perguntar, estou à disposição aí, gente. Estou muito rápido? Não? Tranquilo? Então, vou continuar aí. Isso é a revisão geral, então demora um pouquinho. Agora, nós temos ali, ó, as misturas, a classificação dessas misturas, né? Nós temos misturas homogêneas, como a gente já viu que é o caso. Eu consigo, todo material que eu estou observando ali, eu não consigo diferenciar duas substâncias diferentes. Eu só consigo ver um aspecto somente. Então, eu tenho água, sal, vinagre, álcool, tudo misturado. Mas eu observo, parece que é tudo uma coisa só. Tá? Então, estas são as misturas homogêneas. As misturas homogêneas, ela vai ter sempre um solvente, tá? Pode ser a água, pode ser outro tipo de solvente, mas a água é o mais comum, e um soluto, que é o sal, o açúcar, né? Normalmente é solvente e soluto. O solvente é líquido e o soluto é um sólido, tá? E se eles se misturam completamente, formam uma solução. Formando a solução, nós temos a mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea é aquela mistura que vocês fizeram lá de água e azeite, ou óleo de soja, né? Muitos não gostam de falar que é azeite, que é óleo de soja, que tu consegue observar onde é que está o óleo, onde é que está a água. Né? E se eu te colocasse areia junto, eu conseguiria observar onde está o óleo, onde está a água, onde está a areia.
Então, eu posso ter diferentes tipos de misturas heterogêneas. Pode ser bifásica, onde eu vejo dois aspectos, né? Por exemplo, a água e o óleo na superfície da água. Eu posso ter trifásica, óleo, água e areia, ou polifásica, que pode ser mais de 3 fases. Vamos supor, eu tenho óleo, água, areia e pedra ainda. Então, eu tenho 4 substâncias diferentes e 4 fases diferentes. Eu posso ter 6, 7 substâncias e só 4 fases, porque algumas podem se misturar, outras não. Mas desde que apareçam 4 aspectos, ela é poli. Se aparecer 3, tri, 2, bifásica. Tá? Mistura heterogênea bifásica, trifásica, polifásica, que é mais de 3. E a homogênea é quando só aparece uma fase. Ok, gente? Então, chegamos ao final das aulas 1 e 2. E a misturando e separando, que é a aula, né, o terceiro conteúdo. E aí nós vimos os métodos de separação. Tínhamos alguns ali, ó. Filtração, decantação, catação, peneiração, ventilação, levigação. Levigação não é muito utilizado, tá, gente? Porque, na verdade, utiliza-se muito em mineradoras, né? Ou para extração de minério. Então, não se usa muito no nosso dia a dia. Flutuação se usa. Separação magnética a gente consegue usar. Onde a gente usa esses métodos? Filtração. Café a gente filtra. Então, tem um material ali, um filtro de pano, um filtro de papel, que vai botar o pozinho ali, além de filtrar, vai extrair, né, a cafeína, aquela coloração escura. Então, o processo desse é filtração. Eu poderia ter uma mistura de água e areia, coloco essa mistura passando pelo filtro, a água passa e a areia fica. Simplesmente. Tá? Eu acho que é bem simples esse processo de filtração. Agora, decantação. Eu quero separar por diferença de peso, né, de massa. Então, o que eu faço? Eu tenho um sólido e tenho um líquido. A água e a areia. Eu posso misturar o máximo possível água e areia. Quando eu deixo, né, paro de misturar e deixo um tempinho, todo o material sólido ele vai para o fundo. Ele é mais pesado. Né? Ou todo o material que é mais leve, por exemplo, o óleo, eu posso misturar o óleo e a água, misturar bem, aos pouquinhos esse óleo vai se acumulando novamente na superfície. Então, eu separei por decantação, diferença de densidade, mas uma propriedade específica da matéria. Tá? Então, o mais pesado vai para o fundo. Tá bom? Catação, muito fácil. Estou escolhendo o feijão. Estou lá tirando as pedrinhas de areia, né, ou os grãos mais ruins, separando daqueles grãos bons. E vou fazer a catação. Ah, quero separar a bergamota da laranja. Tem tudo um saco misturado. Cato, né? Pego a bergamota, boto para um lado, a laranja para outro, e vou catando até separar tudo. Então é bem fácil esse processo. Peneiração, por exemplo, eu quero tirar a farinha, né? Vou peneirar a farinha. Boto a farinha ali na peneira, né? Mexo a peneira, a farinha, o pozinho mais fininho vai passando e aqueles granuladinhos, né, da farinha que está com umidade fica na parte de cima da peneira. Então eu separo por diferença de tamanho do grão, tá? E essa é a peneiração. Ventilação ocorre muito, por exemplo, quando a gente quer separar a casquinha aquela do amendoim, por exemplo, do grão já descascadinho. Não é a casca grande, aquela que vem por fora. Aquela casquinha fica grudadinha, né? Depois que o amendoim é torrado, ela fica grudadinha no amendoim, em volta dele, no grão. O que acontece? Tu faz assim, ela sai aquela casquinha avermelhada. Se tu assoprar, ventilar, ou jogar para cima e assoprar, os grãos vão cair dentro do recipiente novamente, e aquela casquinha que ela é mais leve vai ser levada pelo ar. Então é para separar por diferença de peso também. Então joga para cima, assopra, ou bota um ventilador, o ventilador vai levar a partícula mais leve e vai deixar a mais pesada. Tá bom? Levigação nem vamos comentar muito, que é, na verdade, para mineração, né? Se for minerar, garimpo, né? Isso a gente não usa no nosso dia a dia. E a flutuação. Flutuação, simplesmente eu coloco lá, tem mistura de areia e serragem, por exemplo, né? Aquele raspa de madeira. Eu quero separar a areia da serragem. O que eu faço? Coloco água. A água vai fazer com que a serragem flutue na água. E a areia vá para o fundo. Então eu consigo separar a partir disso.
tá? Por flutuação. Separação magnética é muito fácil. Ímã. Pega um ímã, ele é magnético, vai grudar em tudo que é metal ferroso. E daí vai conseguir separar o que não é ferroso do que é ferroso. Tá bom? Perguntas? Vamos lá. Alguma? Então tá, vamos lá, continuando. Roger, não dorme aí, Roger. Tratamento da água, gente. No tratamento da água, a gente falou, né, viu um pouquinho disso. Até tinha uma figurinha, deixa eu ver se tem aqui na... Tratamento da água, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tem algumas figurinhas, vocês estão visualizando aí? Estão visualizando as figurinhas, não? Não? Então, deixa eu pegar aqui e colocar. Tá. Agora sim? Não? Tá. Então eu não estou conseguindo transferir essa apresentação ali. Pera aí. Deixa eu parar a apresentação aqui e colocar de novo. Tô eu de novo aí. Aqui, tela inteira. Conseguiram ver? Não aparece? Aparece para vocês. Tá. Então, aqui temos alguns métodos de separação que a gente viu, né? Ó. Então, aqui nós temos... Aqui é outra separação, mas aqui, ó. Temos a água barrenta, se eu deixar em repouso, né? Vai separar por decantação. Aqui por catação. Né? Isso aqui estava na aulinha de vocês. Aqui, por evaporação, ó, consigo separar o material sólido, que é o sal, da água por evaporação. Café, aqui por flutuação, eu tinha areia embaixo, misturada com serragem. Quando eu coloquei a água, separou a serragem da areia. Aqui, ó, levigação, é por força da água. Peneiração, a parte mais grossa vai ficar na peneira, a parte mais fininha vai partir. E a separação magnética. Aqui, ó, ventilação, a pessoa joga lá o grão de café, ali eu acho que se não me engano é café, joga para cima e tira a palha do café. Lá sopra e tira a palha. E daí fica mais grãos do que palha, senão vai ficar muito ruim de separar depois. Tá, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante nessa parte. O tratamento de água. Vou interromper aqui agora um pouquinho. Tá. O tratamento de água, gente. Quem é que tem água na Kazan? Levanta aí o dedinho que eu estou vendo aí. Não tem água da Kazan? Todos é água de poço, de ponteira. Tá. Mas as águas tratadas, elas têm... passam por um processo em que tem vários equipamentos que vão fazer o tratamento dessa água. Primeiro equipamento, o local de captação da água. Lá, por exemplo, vocês no em Pasto de Torres, é na Lagoa de Sombrio, tá? O que eles falam na Barrinha. Então, a estação de coleta, de captação da água, né, é lá na Barrinha. Então, quando dá aquelas maresias em que a água do mar entra pelo rio e vai até a Barrinha, a água não pode ser tratada, e não vai ficar de boa qualidade. Tá? Mas quando não tem esse processo, é coletada essa água, ela vai para um primeiro tanque, onde vai ocorrer a flotação, a decantação, ou seja, vai fazer acumular aqueles materiais, aquelas partículas de areia, de outros materiais, e vai fazer com que vá para o fundo ou flutue. Tá?
Depois passa por um outro tanque, que é o processo de filtração. É um tanque com uma caixa de areia em que a água vai passando por ela e vai filtrando. Semelhante para quem tem um filtro de barro em casa, ou aquele filtro na torneira, né? Ali dentro tem como se fosse um carvão ativado ou uma vela de barro, tá? Ou de argila que vai passando a água ali dentro e as partículas menores vão ficando ali e praticamente todos os micro-organismos ficam retidos ali, tá? E depois, ao final do processo, ocorre o processo de cloração, onde se coloca o cloro para matar todos os micro-organismos que causam problemas para nós, e botam flúor. O flúor, na verdade, é para prevenção de cárie. Então, na água tratada da Casan, ou aqui no Rio Grande do Sul, da Corsan, nós temos o cloro, né, que ele evapora logo em seguida, mas ele mata os micro-organismos que estão ali, e temos também o flúor, que vai servir para os nossos dentes, para não cariar tão facilmente. Além do flúor que a gente usa na pasta de dente, escovando, né? Além disso, tem o flúor na água que é tratada. A água que não é tratada não vai ter o flúor, mas aí uma boa escovação já está 100%, tá bom, gente? Vamos acelerando aí o processo, já temos 2h25, passou até do tempo já. Aqui, os materiais se transformam. Vou tentar dar uma resumidinha aqui, tá? Vocês não estão conseguindo ver, agora eu vou apresentar eles aqui. Materiais se transformam, vamos lá. Materiais se transformam, onde é que está aqui? Aqui. Vou compartilhar com vocês aí. Estão vendo, né? Vou ver. E agora? Estão vendo? Tá. Então, aqui, ó, nós temos a transformação. Como é que os materiais se transformam no nosso dia a dia, né? Transformação física, a gente já viu, que é aquela em que não muda. Caiu, caiu. Voltei! Estamos de volta, ao vivo de novo. Esse é ao vivo, né, gente? Não adianta, sempre dá um errinho. Caiu a internet aqui, eu tive que. Ainda bem que deu para voltar para a mesma tela. Então, eu vou continuar a apresentação ali. Lá vou eu de novo. Estão vendo aí, né? Ok. Então, os materiais, né? Como nós estávamos falando, a transformação dos materiais. Eles podem ocorrer de forma física, como a gente viu lá nas transformações dos estados físicos, ou em tamanho, né? Eu posso diminuir o tamanho de uma tábua de madeira, mas o material continua sendo o mesmo. Ou pode ser de forma química, ou seja, o que seria uma transformação química? É aquela em que eu transformo um material em outro e que não pode voltar a ser o que era antes. Por exemplo, quando eu cozinho um ovo, eu consigo fazer com que ele volte a ser cru? Óbvio que não. Quando eu pego e coloco uma madeira lá na churrasqueira, né? E vou fazer um churrasco inicial, meu fogo para o churrasco. Coloco, ateio o fogo, boto lá, de repente, não, primeiro, boto álcool, boto, né, de repente lá um óleo, boto um azeite e depois coloco fogo, enfim, na madeira. Ela vai queimar. No final vai sobrar cinzas. Durante o processo de queima,
ela está transformando a madeira em energia térmica, luminosa e liberando vapor, né? E além disso, no final, sobra aquela cinza. Não é mais madeira, eu mudei o tipo de material. Então, quando há uma mudança do tipo de material, pode ser ou uma alteração de cor, odor, né? Uma liberação de calor, formação de um sólido, né? Que não pode ser diluído, eu tenho, na verdade, uma transformação química. Então, o que seria um sólido que não pode ser diluído? Um ovo cozido. Eu posso diluir um ovo cozido? Não. Né? Transformação de calor. Bom, eu estou queimando a madeira, está liberando calor e luz ainda. Então, eu estou transformando quimicamente esse material. O processo da digestão, por exemplo, né? Quando a gente ingere o alimento, eu como uma maçã, por exemplo, enquanto ela está na minha boca, eu estou mastigando, ela ainda é uma maçã, ela está com pedaços menores, mas é maçã. No momento em que ela entrou para o meu estômago, ali eu começo a sofrer um processo químico. Ao final desse processo, lá durante a evacuação, né, a liberação das fezes, nas fezes não vai ter mais maçã alguma. Vai ter só os restos que não foram aproveitados, que são as fibras que estão presentes na maçã. Mas a maçã em si não vai mais existir. São liberados os nutrientes. Né? Isso ocorre nos processos de transformação química. O exemplo mais clássico da transformação química é o que a gente estava falando. Ó. Bota o álcool, né? Ateia o fogo, junto com o oxigênio. Então, os reagentes formam o calor e gás carbônico e água. Tá aqui, ó. Então, para que ocorra a combustão, eu tenho que ter um combustível e o comburente. O que é isso? É a substância que vai alimentar o fogo. Então, o combustível vai queimar. Para que ele queime, precisa do comburente, que é o oxigênio, no caso. Então, por que a gente tem que ter, em algumas empresas, por exemplo, tem aqueles extintores de incêndio que tem um pó químico dentro? Justamente porque aí tem gás carbônico em pó. Quando joga em cima do fogo, apaga o fogo. Tira o oxigênio dali e o fogo apaga. Porque não tem mais o comburente. Tinha lá o material que era combustível, mas não tem mais o comburente. Então o fogo se apaga. Tá bom, gente? Uma coisa que eu acho que vocês confundiram bastante, pessoal. Aqui, ó. Os materiais naturais e os sintéticos. Aqui era só uma coisa básica, né? Material natural. Tudo que a natureza nos dá. Tá? In natura, bruto. Então, o carvão mineral, o carvão vegetal, o petróleo bruto, a lã, o arroz, a areia, isso é um material natural. Agora, tudo que é transformado na indústria têxtil, né, forma os tecidos, mesmo que eles sejam feitos a partir de um material natural. Né, por exemplo, algodão. Eles são considerados sintéticos. Tinta, detergente, o plástico, a gasolina, que já é modificada, né? A maionese que nós comemos, a margarina que nós comemos, enfim, tudo isso, ele é um material sintético, tá? Agora, todo aquele que a gente pega no ambiente e consome, né, ou vai transformar depois, se eu vou pegar a madeira, bom, madeira é natural. Agora, talvez o carvão vegetal, ele passa por um processo de tratamento. Ele já não é tão natural assim, tá? Já tem um processo de fabricação. Agora, se eu pego, faço uma tábua de madeira, ainda está o material bruto ali. Se eu pintei a madeira pintada já não é um material natural. Tá, gente? Então, nós temos algumas coisas que nós podemos confundir nos materiais naturais e sintéticos. Natural é tudo que não tem modificação pelo homem. Já a natureza nos dá. Sintético, todo aquele material que o ser humano modifica. Seja na indústria química, na indústria têxtil, na indústria do petróleo, né? Por exemplo, gasolina, óleo diesel, graxa, isso tudo são derivados de materiais naturais, mas eles são industrializados. Então, já são materiais sintéticos. Tá? Outros materiais a gente pode fazer, por exemplo, o pão. Por mais que ele seja feito de materiais naturais, como fermento biológico, farinha, sal, açúcar, ele, na verdade, ele sofreu um processo de transformação química. Então, ele passa a ser um material não natural, né? Porque houve uma industrialização dele.
tá bom? Perguntas? Estão me vendo ou vendo a apresentação? Agora estão me vendo. Pessoal, alguma pergunta aí? Tá esclarecendo algumas dúvidas que vocês tinham? Ou tá mais confuso ainda? Tá? Qualquer coisa vai perguntando aí, né, gente? Vocês estão vendo o cavalinho amarelo que está na tela? Tá vendo, Roger? Ah, tá ligado. É só que não tem nenhum cavalo amarelo, só para ver se vocês estão ligados aí. Tá? Então vamos continuar ali, gente. Aqui do dia a dia. Tá, já foi. Vamos para a próxima aqui. Já falamos um pouquinho das indústrias, né, gente? O que é a indústria, na verdade, né? Agora falando um pouquinho de material sintético, né? Tudo começou com a Revolução Industrial, gente. Lá no século XIX, não sei se vocês já viram história ou geografia. Se não viram, vão ver alguma coisa nesse aspecto, na Revolução Industrial, tá? E isso foi muito importante para o ser humano, porque foi a partir da Revolução Industrial que se criou vários materiais de uso diário, desde a indústria química, como, por exemplo, produção de sabão, detergente, borracha, enfim, outros materiais assim, dessa linhagem, né? Como na indústria farmacêutica, os medicamentos que estão aí. Então, por que nós temos uma qualidade de vida melhor, né, relacionada, por exemplo, ao tratamento de doença? Imaginem, hoje, nós temos um déficit, digamos, de vacina. Porque se nós tivéssemos a vacina para né, o coronavírus, né, contra ele, nós estaríamos na sala de aula. Já teríamos tomado essa vacina e estaríamos tendo aula, porque todos estariam imunizados. Agora, como nós não temos, é um déficit, ou seja, nós estamos atrás da natureza. Então, a natureza nos expôs, né, nós nos expusemos a um agente da natureza, e a indústria farmacêutica está tentando produzir algo sintético, um material, né, a partir de um princípio ativo lá para chegar a uma vacina. Estão bem avançados, está tendo testes agora, né, e espero que logo tenhamos, mas eu acredito que para esse ano ainda não vai ter vacina, mas início do ano que vem já. Tá? Nas indústrias de alimentos, a gente tem o processo de industrialização de alimentos. Por exemplo, alimentos frescos. Aquele que já vende a verdura, o legume, as frutas in natura, não tem processamento, né, gente? Agora, eu tenho alimentos enlatados, em conserva. Por exemplo, sardinha em conserva, pepino em conserva, o ovo na conserva. Então, é uma indústria, um segmento da indústria de alimentos. A indústria de produto de base, que é o sal, o açúcar, a farinha. Isso aí é a indústria de produto de base, né? Que eu vou ter para produzir outras substâncias. Então, a partir disso, eu posso produzir pão, rosca, né? Através do polvilho azedo, por exemplo, cuscuz, beiju, pão doce, pão d'água, enfim, diversas bolachas, diversos materiais, diversos alimentos a partir, né, de produtos de base. A indústria de alimentos prontos, né, aqueles que já são pré-cozidos, por exemplo, os nuggets, aqueles pré-prontos, né, a batata pré-pronta, então já tem tudo praticamente pronto, é só aquecer lá no forno micro-ondas, ou no forno elétrico, ou no fogão, enfim, está tudo prontinho, é só aquecer, tá? Além de outras classificações, a indústria da bebida, né? Refrigerantes, sucos, vinhos, cerveja, enfim. Essas indústrias são parte da indústria de alimentos. Então, a indústria teve esse processo. Por que isso foi necessário? Porque, na verdade, quando eu conservo um alimento, né, faço um processamento nesse alimento, eu consigo conservar ele por mais tempo. Então, é um processo de que eu posso armazenar o alimento sem perder aquele alimento. Então, o in natura não tem muito o que fazer, mas a indústria de conserva, produto de base, os pré-prontos, né, as bebidas, enfim, eu consigo conservar por um determinado tempo o alimento
e não desperdiço tanto assim. E a indústria uma das que a gente mais usa, que é a indústria do petróleo, né? Combustíveis, plástico, borracha, né? Óleo lubrificante, gás de cozinha, enfim, diversos materiais à base de petróleo. Nós temos uma dependência extrema do petróleo. Tá? Isso tudo vai poluindo o ambiente. Tanto que pode se acumular nos oceanos, nos rios, nos lagos, no solo, e isso pode prejudicar muito, matando animais, principalmente animais marinhos, né, gente? Perguntas? Continuando. Estamos chegando no fim já, gente. Tá? Tudo que é sociedade e materiais, a gente já foi, né? Agora, toda essa tecnologia que nós dispomos hoje facilita muito a nossa vida, porém temos lados positivos por facilitar, né, nossa vida, desde medicamentos, como tecnologia. Por exemplo, nós não teríamos aula como estamos tendo agora se não fosse a tecnologia. Porém, isso nos traz uma coisa negativa, porque para que eu possua esse material, há uma produção de resíduos, ou seja, materiais que são, às vezes são descartados de forma inadequada, né? Por exemplo, eu pego o meu celular que tem a bateria, estragou, agora eu boto no lixo comum. Não posso fazer isso, porque tem muitos materiais que poluem o solo, a água, então eu não posso fazer a pilha, aquela do relógio lá de parede, eu não posso botar no lixo comum. Uma pilha daquela, alcalina, por exemplo, pode contaminar 1 milhão de litros de água, com metais pesados, que isso pode trazer problemas para nós e para o ambiente. Então, quer dizer, nós teremos, com essa tecnologia, a gente tem o pró, que é o uso dessa tecnologia, o uso da medicina, o uso dos equipamentos, dos materiais produzidos, porém, nós temos a negativa, que é os resíduos gerados, que são os resíduos. E desses resíduos, poucos são reaproveitados, né? Muitos poderiam ser reaproveitados, mas não são. Então, vamos botar assim, uma parte que é muito reaproveitada no Brasil, o alumínio. Então, cerca de 98%, 99% do alumínio no Brasil é reaproveitado. Agora, o plástico das garrafas PET, das sacolinhas, né, não é aproveitado nessa proporção, cerca de 10 a 15% só. Então, onde é que vai o restante do plástico? Vai para o rio, para o lago, para o solo, para o oceano, né, para o lixo comum. E o ideal seria reciclar. Isso estou falando só da garrafa PET, né? Mas inúmeros outros produtos podem ser reaproveitados. Então, nós temos nesses resíduos né, no lixo que a gente tem, dois tipos de separação. O resíduo, que é aquele que eu posso reaproveitar de alguma maneira, né, seja ele mandando para uma usina de reciclagem, entregando lá para a coleta seletiva, que eles vão reaproveitar esse material, transformando, por exemplo, uma garrafa PET em um brinquedo, lá na fábrica, né? Então, estão reaproveitando uma lata de alumínio em novas latas de alumínio. Então, eu estou reaproveitando, ele tem um reuso, vai economizar energia, vai economizar matéria-prima, tá? Vai economizar recursos do planeta. Já aqueles que não são mais aproveitáveis, eles são chamados de rejeitos. Por exemplo, os plásticos de papel de embalagem de carne, papel higiênico utilizado lá no nosso banheiro, né, fica no lixinho do banheiro. Esses não podem ser reaproveitados porque são resíduos contaminados. Tá? Então, eles têm que ser mandados para as usinas de tratamento adequado, no mínimo para coleta de lixo urbano comum. Não pode ser queimado em qualquer lugar, né, gente? Senão vai poluir o ambiente também. Então, tem que ser mandado para as destinações corretas. Então, no Brasil, desde 2010, a gente tem uma política, né, uma lei que institui o tratamento dos resíduos sólidos. Tá? Já fiz alguns projetos para algumas empresas, né, como eu tenho a formação de biólogo também, em que o tratamento do resíduo tem que ser mandado para uma empresa específica, para que eles deem a destinação correta daquele lixo, daquele resíduo que não vai ser mais utilizado. Por exemplo, uma lata de óleo que já foi utilizada no motor, uma mecânica.
né? Ou aquele óleo que se retira do motor para fazer essa troca. Tem que mandar para uma empresa que reutilize ou que dê a destinação correta, senão vai poluir o ambiente. Então, essas empresas têm que fazer isso. Nós, como cidadãos, né, nós temos também que fazer essa separação do lixo em casa para colocarmos, então, os resíduos, rejeitos no tratamento correto. Ou os resíduos que sejam aproveitados. Latinha de alumínio, garrafa de vidro, né, plástico, papelão, separar e entregar para a coleta seletiva. Isso é importante. Tá? As lâmpadas lá de LED, ou a lâmpada também de fluorescente, tudo isso pode ser separado e ser reaproveitado, ser entregue no local adequado. Tá bom, gente? Então, nós temos os 5 tipos de locais. Os lixões, que não são mais utilizados hoje em dia, é aquele depósito, por exemplo, muitos locais a gente vê ainda, um depósito irregular do resíduo. Vou lá, porque tem um terreno baldio aqui do vizinho, eu vou começar a botar lixo para lá. Ele vai se acumulando aquelas montanhas de lixo, né? E isso não é o adequado. O ideal é entregar para o caminhão da coleta de lixo, que vai para um aterro sanitário, onde a disposição é mais correta, é menos prejudicial do que o lixão. Se possível, separar e entregar os resíduos recicláveis para a coleta seletiva. Aí na região de vocês, onde vocês moram, tem a coleta seletiva ou alguém que colete esse material? Só faz aí balanço com a cabeça, sim, né? Ó, alguns locais, a Tainá e a... Não sei aqui. Quem é Supremo? A Supremo aqui, eu não lembro o nome. Coloca aí. Manu. A Manu diz que tem, ali na região dela, e a Tainá também. E aqui a Mitando aqui diz que não sabe. A Fran também diz que tem lá na região. Então assim, eu digo para vocês, sempre quando a gente puder fazer essa separação, a gente faça e coloque lá. Até para facilitar, talvez, o catador lá, né? O coletor de resíduo, que é um reciclador, que gera renda para ele também. Imagina que assim, ó, olha o pessoal que às vezes a gente vê, né, coletando papelão, plástico, latinha, a latinha dá um dinheiro legal por quilo. Eu não me lembro se é R$2,50 ou R$3 por quilo de alumínio da latinha. Então tem que coletar no mínimo 40 latinhas para dar 1 quilo. Agora, o papelão, o plástico é em torno de 10, 11 centavos por quilo, gente. Imagina quanto que tem que coletar para dar um valor legal para ele ou para ela que está coletando. Então, é uma forma de obter renda para quem tira o sustento daí, tá? Então, vamos fazer essa separação e ajudar também quem precisa dessa separação do resíduo. Deixa eu ver aqui. Quando é um lixo hospitalar, a gente manda, né, os hospitais ou as farmácias que fazem injeção e tem lá o resíduo correto, as clínicas, todos esses resíduos que são considerados resíduos contaminados hospitalar, eles têm que ser mandados num forno de alta temperatura e vão filtrar aqueles gases que ficam ali, né, através dos equipamentos de controle de poluição, para que esse resíduo não contamine outra pessoa, tá? Outro processo, né, que já falamos que é a reciclagem, né, de separar o lixo, enfim, e um processo que a gente pode fazer em casa, que muitos responderam lá na questão, que é a compostagem. Aqui em casa eu faço. Todo resíduo orgânico, né, eu coloco, né, faço um cavo, um buraquinho no solo, lá na minha horta, e deposito ali dentro. E daí, ao longo do tempo, ele vai apodrecendo e aquilo tu usa como adubo novamente. Né? Aqui, tem gente que está botando que também utiliza, né? Então, ó, a Fran falou da tampinha de garrafa, né? Também falou que faz compostagem, né? A Mitando aqui, quem é? Mitando é não sei. Tava aqui, agora tá sem imagem. Também fala que faz a compostagem, né? Então, assim, tem várias pessoas que utilizam a compostagem para adubação, né? A Hélida também botou aqui que faz, a Naomi, agora tá aqui imitando a Naomi, faz a compostagem. Então, assim, esse é um processo que tu já reduz, então, aquele lixo que vai para a estação de tratamento, né? Lá na coleta de lixo,
reduz bastante a quantidade de lixo, tirando só a parte do orgânico, deixando só o lixo comum, tá bom? Parabéns para quem faz aí a compostagem, quem pode fazer. Tem gente que às vezes mora em apartamento e não consegue fazer, né, gente? Enfim, chegamos depois de toda essa parte de materiais, de indústria, enfim, chegamos na origem da vida, que é os dois últimos conteúdos, origem da vida e célula. Né? Vou fazer essa apresentação aqui para vocês visualizarem as figurinhas da tela. Vou fazer igual o da Atena. Põe na tela aí, essa fera. Ah, não, daí é o Faustão. Deixa eu ver aqui. Não dá para ver. Acho que é esta. Acho que é esta. Apareceu a origem da vida aí? Tá. Só para vocês verem as figurinhas ali que eu botei, né? Aqui não apareceu uma figura. Bom, o que a origem da vida nos traz? Tínhamos, há muito tempo atrás, né, no século XIX, como diz ali, ó, desde Aristóteles, da Grécia Antiga, até o século XIX, se presumia que os organismos surgiam espontaneamente. E no século XIX, teve um cara lá chamado Lamarck, ele diz o seguinte, que quando a gente acumula resíduos, né, lixo num determinado local, ali esses resíduos têm uma capacidade, né, um princípio ativo de formar vida, formar ser vivo. Mas isso, sabe-se que hoje é uma coisa assim surreal, né? Porque a gente sabe que um ser vivo vem de outro ser vivo. Um cachorrinho filhote vem de uma cópula lá entre o cachorro macho e o cachorro fêmea, né? Que vai nascer o filhotinho. Enfim, um ser humano nasce a partir da união dos gametas do pai e da mãe, né? Que vai lá no útero da mãe e o embrião se desenvolve ali. Enfim, a gente sabe disso hoje, mas na época eles queriam explicar como é que surgiu essa vida. Né? E eles explicavam o quê? Acumulou lixo, aparecem seres primitivos. O que seriam esses seres primitivos? Barata, rato, escorpião, aranha, cobra. Por quê? Porque, na verdade, ali tem, se aparece barata e rato, porque tem resto de comida, por exemplo, claro que vai vir os predadores desses animais. Vai vir aranha, vai vir escorpião para comer a barata, por exemplo, vai vir serpente para comer rato. E daí as pessoas, na época, né, diziam que era o princípio da abiogênese, ou geração espontânea. A vida gera espontaneamente a partir da matéria não viva. Resto de comida, papelão, madeira velha, surgiam esses seres primitivos. Hoje a gente sabe que não ocorre isso, né? Que surge um ser vivo a partir de outro através da evolução, da reprodução dos seres vivos. A origem da vida também foi proposta já no século XX, início do século XX, por dois físicos, né, Oparin e Haldane, que propuseram uma atmosfera primitiva, né, e que existiam 4 gases: o hidrogênio, o metano, a amônia e o vapor de água. E esses 4 gases, quando a Terra era incandescente, lá na formação, né, começaram a entrar em reação química, ou seja, se transformar quimicamente, né? Lembra daquele outro processo lá das substâncias se transformam, né? Então, entrar naquela reação química, uma se juntando com a outra através das descargas elétricas, através da radiação ultravioleta do Sol, não tínhamos atmosfera como temos hoje, né? E começaram a formar as chuvas, né? Formaram água, e aquele oceano que ficou quentinho, porque quando a Terra começou a resfriar, a água do oceano era quente, fervente, começou a formar um caldo nutritivo, que ao longo de milhões de anos, nessas reações químicas, formou ali os primeiros seres vivos, que foram chamados de coacervados, ou seja, união de moléculas, né, que conseguiam englobar outras, como se fosse uma alimentação primitiva, e conseguiam se dividir, como se fosse uma reprodução primitiva. E ao longo do tempo surgiram moléculas de DNA. E depois a célula, daí os seres unicelulares, e depois continuaram o surgimento dos organismos, por evolução. Tá?
Como que se comprova esse fator? Também na década de 50, 1950 aproximadamente, dois cientistas, né, baseados na hipótese lá do Oparin, né, da Terra primitiva, fizeram um experimento em laboratório e simularam essa atmosfera primitiva. Eles colocaram dentro de um circuito, vocês estão vendo aí a figurinha aqui, ó, essa figurinha com um circuito, né? Opa, deixa eu botar aqui de volta. E começou a fazer o experimento da seguinte maneira: colocou os gases da atmosfera. Estão visualizando ainda, né? Tá. Colocou aqui, através dessa abertura, ele colocou, né, os gases que eram da atmosfera primitiva, então a amônia, o metano e o hidrogênio, e colocou água nesse circuito. Só que aqui, ó, ele aqueceu esse recipiente, que era fechado daí, ficou um circuito fechado, aqueceu, formando vapor de água, então, que seria o que foi proposto na Terra primitiva. Aqui ele colocou como se fosse, como é que eu vou dizer, para simular os raios, né, a eletricidade da tempestade da atmosfera primitiva, então os eletrodos com energia elétrica. E colocou a radiação solar, exposto ao sol ou uma luz radioativa. O que aconteceu? Ao longo de algum tempo, esse sistema continuou circulando, aqui, aqueles gases, enfim, e formou nessa alça menor aqui partículas que se assemelham ao ser vivo. Então, partículas de proteínas, que só seres vivos têm. E daí se comprovou que realmente, a partir dos gases da atmosfera primitiva, eles realmente formariam, então, um ser vivo a longo prazo. Né? Por milhões de anos, a evolução ocorreu assim. Então, essa foi a explicação para o surgimento da vida. Tá? Então, aí surgiu a vida e surgiram as primeiras células. E agora a gente vai para a última aulinha, a última parte da aula, que são as células. Eu já vou botar aqui para vocês. Vou apresentar para vocês aqui, ó. Pegar as células, compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo aí? Apareceu, né? Então, a célula, gente, foi observada no século XIX também. Não me lembro agora exatamente o século. Acho que foi 19 ou 18. Foram observadas as primeiras células, né? E daí, o que aconteceu? Observou-se na verdade, quem observou primeiramente foi o americano Robert Hooke, tá? Que acabou observando a primeira célula numa cortiça, aquelas cortiças de vinho. Como ela é extraída de uma árvore, né? A época era extraída de uma árvore, hoje já são artificiais ou recicladas, mas ele observou que existiam gominhos. Né? Quando observava no microscópio, ele via que tinham compartimentos, digamos assim, tá? E esses compartimentos, ele deu o nome de cella, que no latim significa célula, tá? Ou seja, partes menores do ser que formavam o ser vivo. Mais tarde, né, esses dois biólogos alemães, o Theodor Schwann e o Matthias Leiden, eles verificaram que realmente existiam células nos animais e nos vegetais e propuseram a teoria celular, que todos os seres vivos têm uma organização celular, toda célula se origina de outra que já existe, tá? E a menor porção viva, né, que pode fazer algumas funções é a célula. Então, a célula é a menor porção viva de realizar funções que a mantém viva. Ou seja, ela pode respirar, ela se alimenta, ela se reproduz, ela tem metabolismo. Então, algumas características que são consideradas essenciais para a célula. Então, todo ser vivo tem essas características. Desde os unicelulares, aqueles que só têm uma célula,
até os pluricelulares, tá? Basicamente, todas as células, com exceção de algumas, por exemplo, o ovo de galinha é uma célula. Porém, a gente não precisa de um microscópio para observar ela, né? Eu consigo observar ela a olho nu. Mas uma célula humana, por exemplo, não conseguimos observar a olho nu. Temos o auxílio do microscópio, que é esse equipamento aqui, que a gente viu em sala de aula. O que eu estava falando para vocês é que esse equipamento, né, que vocês estão vendo a imagem, estão vendo a imagem do microscópio, só para conferir aí. Só balança a cabeça aí, Tainá. Manu. Tá bom. Então, que esse microscópio, ó, ele tem a lente de aumento aqui, tá? Ó, que é a lente ocular, que pode ser 10 vezes, 16 vezes, e a gente tem as objetivas, em que eu multiplico o aumento dessas pelo aumento dessas. Por exemplo, se eu tenho uma ocular de 16 e uma objetiva de 100, é 16 vezes 100, que eu vou ter 1.600 vezes aumentada a imagem que está lá na lâmina. E daí a gente consegue observar uma célula. Então a gente consegue observar as partes básicas da célula. Aqui estão outras partes do microscópio, né, que não vem ao caso agora, mas que vocês podem observar. As lentes objetivo, o revólver, que é onde a gente gira a lente, o canhão, né, o braço da coluna, o parafuso que a gente regula o foco, o macrométrico e o micrométrico. Esse macrométrico ele aproxima e depois o micrométrico é o foco, a lâmpada, né, o regulador de intensidade da lâmpada, né, a platina, que é aqui a parte da mesa, a gente bota a lâmina, que é essa parte de vidro aqui, ó. Enfim, tem várias coisinhas que no nosso lá não tem. Esse parafuso de Charriot não tem no nosso, que ele regula para frente, para trás, para um lado e para o outro. O nosso só tem duas pastilhinhas, né, duas lâminas, como é que eu vou dizer, duas presilhas que prendem a lâmina. E esse aqui tem um parafuso que regula para frente e para trás, além das presilhas, tá? Então a gente consegue observar as partes principais da célula, tá? O que existe na célula? Né, numa célula de um organismo unicelular, né? Pode ter um organismo unicelular procarionte, por exemplo, a bactéria, o único procarionte, né? Bactéria e as árqueas, que são únicos procariontes. Eles vão ter o quê? A membrana plasmática, que é aquele amarelinho, a parede celular, que é aquela partezinha roxinha de fora, de dentro ali, ó, que dá a forma, e uma cápsula ainda. Em alguns, nem todos têm. Alguns também têm um flagelo, né, uma cauda para se locomover. Além disso, ó, tem o citoplasma, que é a parte mais interior. Tem os ribossomos, aqueles pontinhos mais escurinhos ali, ó. E tem o DNA aqui, tá? Na célula eucarionte, nós já temos uma coisa diferente, ó. O DNA está aqui dentro, ó, dentro do núcleo, diferente da célula procarionte. A gente já viu isso, tá? Ó, na célula eucarionte já tem outras estruturas, por exemplo, a mitocôndria, que faz a produção de energia, a parte de armazenamento, que são os vacúolos, retículos, outras estruturas dentro da própria célula que fazem diversas funções, mais do que a célula bacteriana, por exemplo. Tá bom? Então, célula eucarionte, todos os seres vivos, menos nas bactérias, que são as procariontes. Qual a diferença da procarionte para a eucarionte? Na eucarionte tem núcleo. Na procarionte não tem. O DNA está misturado aqui no citoplasma. Na eucarionte, o DNA está aqui dentro do núcleo. Então, eucarionte, membrana, citoplasma e núcleo. Tá? A eucarionte, membrana, parede celular e citoplasma. Não tem núcleo na procarionte. Tá? Das células eucarionte, a gente tem célula, né, que representam os animais. Vou ver se eu acho que tem perguntinha ali, deixa eu ver aqui. E tem células que são as vegetais, ó. Animal aqui e a vegetal aqui. Algumas diferenças. Por que é diferente do animal para o vegetal? A célula animal não tem parede celular. E a vegetal tem, ó.
Estão vendo aqui, ó? Membrana plasmática, essa partezinha aqui, ó, que aqui na célula vegetal tem, ó, membrana plasmática. Só que na célula vegetal tem essa estrutura de fora aqui, que é a parede celular, que dá a forma. Na animal não tem, tá? E daí a animal tem diversas formas e ela muda conforme a pressão que ela sofre. Na animal tem isso aqui. Na animal tem isso aqui, ó, mitocôndria, tem o centríolo. Na vegetal tem o cloroplasto. Então tem algumas diferencinhas, mas na parte básica elas têm igual, ó, núcleo separado com DNA, núcleo separado com DNA. O citoplasma é tudo que está aqui, ó, citoplasma e citoplasma, tudo que está entre o núcleo e a membrana. E a membrana aqui em volta. A membrana aqui em volta. Então, as partes básicas de uma célula eucarionte é membrana, citoplasma e núcleo. Existem dois tipos de células, que é a eucarionte, aquela que a gente viu que é a vegetal e animal, e a procarionte. Qual é a diferença de eucarionte para procarionte? Bom, a eucarionte, eu tenho núcleo. Pro é antes do núcleo, não tem o núcleo, tá? Então, essas são as duas diferenças. E eu acho que é isso aí, gente. Tem alguma pergunta? Não? Então, acho que acabamos por aqui. Gostaram de dar uma aulinha mais tranquilinha assim para nós? Agora já estou aqui de volta. Sei que teve alguns que saíram um pouquinho antes, mas agradeço a participação de vocês. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, tá? E digamos assim, vocês estudem todo o material que vocês têm no caderno, são todas essas aulas, porque a aula é a prova de substituição, tá? Se vocês não conseguiram a média, vão tentar a média lá na substituição. Se conseguiram, vão tentar aumentar a média, tá bom? Tchauzinho, beijo para vocês e até uma próxima aula marcadinha. Fala, Iago. Beleza. Tchauzinho, gente. Só sair e desligar aí, tá bom? Vai na tela, tem um telefonezinho vermelhinho ali. Conseguiu aí, mano? Um abracinho. Hello. Oi. Vou ver com a minha mãe o número. Espera aí. Voltei. Peraí. Deixa eu pegar um lápis. Tá bom. Opa, não tava copiando. Tá. É o 51 como...
9977 Uhum. 8 9587. Valeu, falou. Tem que ir. Tchau. Tchau.